Você já pegou a sua receita e olhou tudo aqueles números, siglas e não soube interpretar o que você tem? Qual que é a dificuldade? Você saiu do seu médico e em 3 minutos você olhou de novo a sua receita e falou: eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, eu tenho hipermetropia. Que números são esses? Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai ler a sua receita de modo claro e você vai sair daqui com zero dúvidas e sabendo o que realmente você tem, sem precisar ficar voltando ao médico perguntando para ele sobre aquilo tudo. Então, já faz o seguinte, clica aqui, deixa o like, também se inscreve no canal, aperta no botão aqui de compartilhar e ativa as notificações para chegar sempre um vídeo novo. Roda a vinheta. Normalmente aqui você está vendo uma receita. Essa receita tem um monte de números, um monte de variações aqui, um monte de dados que você olha e fala assim, como que interpreta isso daqui? O que está acontecendo? O que eu tenho? Não está falando que eu tenho miopia, não está falando que eu tenho astigmatismo, não está falando que eu tenho hipermetropia, né? Está falando uns números aqui, que é o grau. Então, o primeiro número que eu vou te falar é o grau. São números em formatos de menos ou mais e que eles aumentam de 0,25 a 0,25 aqui na sua receita. Ou seja, 0,25, 0,50, 0,75, 1 em 25, sempre assim. E ele vai aumentando conforme a dificuldade que você tem nos seus olhos. Então, entendemos o primeiro número aqui, é o grau. Eu vou explicar um pouco mais ele num próximo ponto. Mas, agora eu quero te falar sobre alguns outros números que você fica perdido, que é, por exemplo, o esférico. O que é o esférico? É um número, uma sigla na sua receita que tem ESF, tá? Esse ESF, ele é um número que vai descrever se você tem o grau esférico, que é miopia ou hipermetropia. Esse grau, ele é o esférico. Já do lado dele tem um grau cilíndrico. Ele normalmente está abreviado por S e L. Esse grau cilíndrico, ele fala muito bem se você tem astigmatismo. É o único lado onde é preenchido com um grau de astigmatismo. E ao lado do cilíndrico, como você pode ver, tem o eixo, que ele também está descrito normalmente com eixo. O que é o eixo? No astigmatismo, quando você tem astigmatismo, você também tem esse eixo. Esse eixo é uma dificuldade no seu olho, onde ele vai de 0 a 180 graus, ou seja, ele está em 0 ou 180 graus. Então, nesse parâmetro aqui, daqui para cá, pode ser que o seu eixo seja 80. O que isso daqui significa na prática? É onde tem a deformidade ali no seu olho, você não sente nada disso, tá? Pode ficar tranquilo. Mas essa deformidade, quando você coloca a lente e faz nesse eixo, o que acontece? Ele se adapta melhor e o foco de luz faz com que a luz fique precisa, ela não fica desfocada. Então é para isso que serve esse eixo. Ele vai normalmente de 180 a 0, tá bom? Também, outro ponto importante é a DNP. E o que é a DNP? É a distância nasal pupilar. Cara, distância nasal pupilar, precisa saber disso? Você não, provavelmente, mas todo mundo que vai fazer os seus óculos, os consultores especializados, sim. Para quê? Porque imagina aqui, ó, eu tô usando meu óculos aqui. Vou pegar uma lente de exemplo, não sei se você está enxergando, essa lentezinha de exemplo. O que acontece? A DNP é a centralização da sua lente que equivale ao seu olho para o seu nariz. Ou seja, imagine que você está lá fazendo seus óculos e o cara tira a medida errada. Ele vem aqui e coloca a lente e fica aqui no cantinho. Tá vendo? Você não vai focar no centro da lente. Você vai estar com uma lente errada ali. Ele não vai estar 100% focada onde você tem que ter, que é o centro da lente, conforme a sua DNP. Essa DNP, ela é tirada tudo com uma medida feita disso aqui, ó, desse aparelho aqui. Esse aparelho é que faz normalmente a retirada da DNP para saber qual que é o número do seu nariz ao seu olho. Esse número aqui diz que a lente ela tem que ficar centralizada e já sabe as medidas para a gente fazer os óculos nos laboratórios, conseguir fazer tudo certinho. Então a gente aprendeu aqui, nesse momento, alguns números. Refletindo aqui, esférico, saber se seu grau é miopia ou hipermetropia. Cilíndrico, saber se você tem astigmatismo ou não tem astigmatismo. O eixo do astigmatismo e qual que é a distância nasal pupilar. Normalmente, seu médico ele não vai te dar o DNP. Muito raro ele vai fazer isso para você. Normalmente é na loja que você vai fazer, no consultor que vai tirar essas medidas para você, tá? Então fica tranquilo. Isso daí não impacta em nada para você saber o que você tem, tá bom? E um ponto importante, eu sei que eu tô falando para você aqui sobre miopia, esférico, cilíndrico, mas o que eu quero que você saiba nesse momento é onde que tá o miopia, onde que tá a hipermetropia, qual que é os sinais? Então vamos lá. Primeiro ponto, miopia, ela sempre vai ser um sinal negativo na sua receita. Ou seja, você vai pegar sua receita em mãos, você vai olhar ali, vai ter normalmente olho direito, OD, ou olho esquerdo, OE, olho esquerdo, olho direito. Você vai olhar olho direito, esférico, ou seja, esférico. Assim como você está vendo aqui na tela, provavelmente está aparecendo para você, esférico. Você vai ver que vai ter lá, menos 0,50. Quando tem menos, é miopia. Tá? Não tem como ser outra coisa a não ser miopia. Isso aqui a gente está olhando por um grau de longe, normalmente está escrito do lado, longe.
olho direito, esférico, menos 0,50. O que eu tô falando? Eu tenho 0,50 de miopia. E o que é esse 0,50? Isso aqui é o grau, que ele vai aumentando de 0,25, 0,25, falando qual que é o tamanho da sua dificuldade. 0 é 0, não tem nada, você tem uma saúde visual 100%. 0,25, você já tem um pouquinho do grau, 0,50, 0,75, 1. Eu já vi chegar a casos de 12, 15, 20, 26. Então você imagina que você está me enxergando aqui zerados. Normalmente eu vou colocar aqui na tela aqui alguma coisa entre 1 grau de miopia. Olha a diferença, olha o foco. Né? Muito difícil. Então, 20 graus é quase não enxergar nada, não enxergar. Então, é isso aqui que acontece, essa variação. Quanto maior esse grau, normalmente você precisa fazer alguns tipos de qualidade de lente que vai te ajudar no seu dia a dia com os tratamentos adequados. Ok? Sabemos aqui sobre miopia. Mas, Renan, eu tô vendo um sinal positivo, um mais na minha receita, nesse mesmo local que você me falou. Para longe, olho direito, esférico. O que é o mais? Mas nada mais é do que hipermetropia. Ou seja, é a dificuldade de chegar para longe, só que do hipermétrope. Eu tenho vídeos aqui falando no canal sobre o que é miopia e o que é hipermetropia, que é um diferente do outro, tá? Mas no final do dia vai ser essa dificuldade que você tem de enxergar para longe, tá? Também, aí você vai falar, poxa, Ana, legal, agora eu descobri que eu tenho hipermetropia ou miopia. E o outro, que é o cilíndrico, por que ele não tem nenhum grau? Por exemplo, se ele tá zerado ou tem um risquinho, não tem nada, quer dizer que você não contém um grau de astigmatismo, não tem esse problema. Porque normalmente as pessoas acham que só tem miopia ou só hipermetropia, mas às vezes também tem miopia e astigmatismo, hipermetropia e astigmatismo. Isso daqui pode ser em conjunto. Então, se não tem nada, você não tem nenhum problema de astigmatismo, que é o defeito de foco de luzes no seu olho. Agora, se tem algum grau, vai ser sempre negativo. Ele é sempre negativo, não muda, é imutável. E aí, o que eu falo para vocês? Se você tem um astigmatismo no eixo para longe, olho direito ou olho esquerdo, no parâmetro CIL, que é o cilíndrico, vai ter um grau lá, por exemplo, 0,50 também, menos 0,50. Ou seja, você tem 0,50 de astigmatismo. E o astigmatismo, você vai ver que sempre vem acompanhado do eixo. Quando não tem astigmatismo, não tem eixo. Quando tem astigmatismo, tem o eixo. E o eixo é aquele 0 a 180 que eu falei no início do vídeo para você, para que você entenda que ali em algum ângulo tem uma deficiência na sua retina, na sua córnea, e ali vai acontecer de que você vai precisar de uma lente especificamente com aquele eixo para colocar o foco da luz certinho na onde tem essa curvatura, esse probleminha, tá? Então isso daqui fica de forma simples e fácil para você entender agora como que é cada um dos passo a passo para você entender miopia, astigmatismo, hipermetropia, em cada olho e em cada setor se tem um eixo ou não tem um eixo. Isso daqui agora, quando você bater o olho na receita, você vai acabar conseguindo enxergar esses pontos. Próximo ponto é, DNP nada mais é que essa distância nasal pupilar. Ela é muito importante para a gente conseguir fazer os seus óculos da maneira correta, ficar centralizado com o foco na onde você precisa enxergar, que é o foco central na lente, tá? Isso daqui ele também faz uma referência para fazer a montagem dos óculos no laboratório. O laboratório precisa dessas medidas, é imprescindível na hora de você tirar com o seu consultor, na hora que você fizer seus óculos, para você conseguir estar de maneira correta enxergando com foco 100%. Por isso que às vezes você pode chegar na loja, você que já fez ou você que vai fazer a primeira vez, na unidade e falar, puxa, por que estão tirando uma medida com o aparelho? Por que estão usando esse aparelho para tirar a medida? Por que estão marcando com uma caneta a medida do meu olho? É porque isso daqui vai me dar todas as medidas para personalizar uma lente para você, para sair com foco 100%. E aí, falando para você sobre isso tudo, você deve estar agora pensando, por exemplo, tá, eu já sei, e meu grau muito alto, e meu grau muito baixo, como é que ele funciona? Normalmente, o grau muito alto ele vai precisar de lentes melhores, com tratamentos, lentes mais finas, específicas e especiais para você. Então, se você tem um grau acima de 2, 3, 4 graus, sendo miopia, hipermetropia ou outros do tipo, puxa, você precisa investir numa lente de qualidade, uma lente com tratamentos que vai diminuir o peso, vai melhorar a camada de eficiência e proteção de luz para você, vai também trazer tratamentos específicos como o tratamento de luz azul, e eu não posso deixar de dizer para você que a Visare, ela tá aqui para te ajudar com isso. Ou seja, se você precisa renovar os seus óculos, fazer as lentes das melhores qualidades, com um custo-benefício, uma comodidade melhor para você, a Visare tá aqui para te ajudar. Ela é patrocinadora do canal, você já tá assistindo o vídeo por ela, eu tô aqui para te falar que a gente tem uma oferta especial. Então é só clicar no link que tá aparecendo na bio aqui embaixo e assim acessa o conteúdo lá, fala conosco e a gente pode te ajudar da melhor maneira ou tirar essas dúvidas que você tá tendo aqui agora, tá bom? Então não esquece, fala com a gente aqui, a Visare pode te ajudar todos os dias da sua vida. Então quero falar para você aqui, antes da gente continuar indo pro final do vídeo, deixa o like aqui, comenta o que, Vini? Comenta
Eu quero ajuda. Eu quero ajuda, entendi o grau, sei qual que é o grau agora. Puxa, agora eu não preciso mais do médico, já pego minha receita e já sei, já me ajudou muito. E se você tá gostando do vídeo e você quer mais vídeos como esse também, então deixa um comentário aqui pra gente saber. Além disso, clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você sempre ser notificado primeiro que todo mundo e assistir o vídeo em primeira mão. Então, agora você já sabe qual que é o grau, o que que é o grau, onde que tá as consolidações do miopia, hipermetropia, para que serve o esférico, o cilíndrico, o eixo, o astigmatismo. E assim, às vezes é muita coisa. Então, se você quiser, volta o vídeo, assiste ele em x2, eu já falo bem rápido mesmo, então esse vídeo vai ficar bem curto, tá bom? Assiste em vezes 2 lá e já vai entendendo. Pega a sua receita em mãos, assiste o vídeo e vai lá. Cara, o Renan falou que o esférico, o cilíndrico, então eu tenho 3 graus de miopia. Caramba, tenho 3 graus de miopia. Ah, não tenho astigmatismo. Que bom que você não tem astigmatismo, mas um grau de miopia precisa ser resolvido, tá bom? Então conto com você aí para você deixar o like, se inscrever, comentar aqui e falar com a gente sobre tudo que tá acontecendo aí para você melhorar a sua saúde visual e conta com a Visuário para tudo isso. Coloque seu óculos, bom conteúdo, te vejo até a próxima. Tchau!